Então vamos lá para resolver os exercícios. Então aqui eu peguei uma série desses exercícios que já estavam nessa transparência, né? Acho que é por isso que é bom colocar referência nos nossos trabalhos, porque eu acho que foram de vários livros de química geral esses exercícios, né? Mas é exercícios de equilíbrio ácido-base, tá certo? Então esse primeiro aqui é mais simplesinho, né? A gente consegue, vou utilizar aqui agora como mídia digitalizadora, o meu tablet, descobri que fica muito mais fácil de escrever. Então aqui, se a gente tiver aquela ideia, né, de pH, deixa eu ver aqui, vou tentar colocar em azul aqui, pH mais pOH é igual a 14, certo? A gente já consegue resolver boa parte desse exercício. Então aqui, por exemplo, se a gente tem pH 6,21, né, a gente consegue descobrir o pOH, né? Então peguei minha calculadora aqui, um emulador de calculadora, né? E aqui no caso dá para a gente fazer o cálculo direto na calculadora científica. Então 6,21, né? Ou melhor, né? 14 menos 6,21, ok? Isso aqui dá 7,79. Então aqui, aqui no caso vai dar 7,79, ok? E ali no o de baixo também, né? Se a gente tem o pOH 10,13, então a gente pode colocar 14 menos 10,13, que vai dar 3,87. Então aqui 3,87. Estou me adaptando ainda com o tablet aqui. Deixa eu ver. Vamos tentar aqui trabalhar. Bom, aí aqui embaixo aí não vai ter jeito, a gente vai ter que trabalhar agora com aquela noção do cálculo de pH, né? Então aqui no caso a gente sabe que pH é igual a menos logaritmo da concentração de H+, certo? A mesma coisa para o pOH, né? pOH é igual a menos logaritmo da concentração de OH-, ok? Então aqui nesse caso, né, aí teremos que usar a calculadora científica, né? 3 ponto, menos logaritmo de 3,5 vezes 10 a menos 3. Aí eu tenho, né, o pH, né? Então pH é menos logaritmo da concentração de H+, eu tenho a concentração de H+, aqui, e eu calculo o logaritmo. Então menos logaritmo, que abro parênteses, né, só para ficar bonitinho, 3,5 exponencial, e aqui nessa calculadora normal da Cássio, ela não, se eu colocar esse negativo aqui, ela não tem problema, mas nessa calculadora e algumas calculadoras, eu tenho que colocar esse negativo aqui, né? Se for exponencial negativo, eu coloco como sinal negativo e não de subtração, né? Então eu coloco esse negativo aqui, menos 3, certo? Fecho parênteses, vai dar 2,45. Vou arredondar aqui, 2,46, né? Mais correto.
2,46, que seria o pH aqui dessa solução, ok? E aí, se a gente pegar 14 menos, aqui esse ANS é answer, né, que é a resposta do cálculo anterior. Então, menos a resposta do cálculo anterior, vai dar 11,54. Então, o pOH é 11, deixa eu ver se eu viro aqui o tablet, acho que vai ficar melhor. Vocês não estão vendo, mas para mim está atrapalhando aqui. 11,54. O nome do óleo está passando agora, né? Bom, aqui no caso também nós temos a concentração de OH-, então menos logaritmo desse valor aqui vai dar o meu pOH, certo? Então menos logaritmo, abro parênteses, 5,6 exponencial de menos 4. Fecho parênteses. 3,25. Então, nesse caso, o pOH é 3,25. E aqui no caso, se eu tiver 14 menos o pOH, eu tenho um valor de pH. Então, 14 menos a resposta vai dar 10,75. Né? Okay? Então, a primeira e a segunda coluna já está completa. Agora falta a gente completar a terceira e a quarta coluna. Aqui a quinta coluna também é fácil de a gente completar, né? A solução é ácido ou básica. Então, só pelo pH a gente já pode dizer se é ácido ou se é básica, né? Então, ó, abaixo de 7 é básica, é ácida, acima de 7 é básica, né? Então, aqui no caso, essas três são ácidas e essa daqui é básica. Né? Então, a gente já pode colocar aqui ácida, 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 e a última, como o pH é acima de 7, é básica, certo? E aí fica só a terceira e a quarta coluna para a gente resolver. Como que a gente resolve isso? Né? Tem duas formas para a gente resolver. Okay? Aqui, como eu sei que o pH, né, o pH aqui, né, é menos logaritmo da concentração de H+, então aqui eu só vou escrever, depois eu apago e só coloco a conclusão da fórmula. Né? Vou colocar aqui, ó, pH é menos logaritmo de H+. Se eu mudar, eu quero isolar a concentração de H+. Então aqui no caso, ó, logaritmo da concentração de H+ é igual a menos pH, ok? E o inverso do logaritmo é exponencial, né? Então aqui se eu passo esse logaritmo para o outro lado, vai ficar concentração de H+, vai ser igual a 10 elevado a menos pH, certo? Então é assim que a gente faz essa conversão, né, de pH para concentração de H+, quer dizer, isso. Se eu tiver só o pH, eu consigo converter em concentração de H+, certo? Então, assim, a gente vai precisar dessa fórmula aqui. Então, vou retornar. Retornar aqui. Então, aqui eu vou colocar a fórmula. Opa. Configurou. P. Não pode encostar nesse negócio aqui. Vou acabar voltando para a mesa digitalizadora que eu posso encostar.
Concentração de H+, é igual a 10 elevado a menos pH, certo? Então, aqui no caso, para eu encontrar aqui nesse caso a concentração de H+, aqui, eu vou ter que... Deixa eu ver. Isso. Fazer o cálculo aqui. Então, aqui vai ser... Vamos ver onde está aqui. X elevado a y, né? Deixa eu ver onde que está. Ou se não aqui, né? Aqui, shift 10 elevado, tá? Ó, aqui, ó, em cima do log, tem o inverso do log, que é 10 elevado a x. Aqui já diz, né, a inversão, né? O que é o inverso de um e de outro. Então, 10 elevado a menos 6,21. 6,21. Ok? E aqui nesse caso vai dar aqui 6, vou arredondar para 17, né? Como isso aqui termina no 5, né? E aqui 5 sempre vai ser acima de 5, né? Porque aqui é 59, então acima de 5 a gente arredonda para mais. E sempre quando termina em 5, é sempre acima de 5. Porque qualquer número que vier aqui vai ser acima de 5, né? Ou esse não vai ser só o 50000, vai ser 5 mais alguma coisa, então é acima de 5. Né? Então, 6,17, né, vezes 10 a menos 7. Então, aqui, concentração vai ser 6,17 vezes 10 a menos 7. Não saiu menos aqui? Isso. 6. Deixa eu ver se dá para consertar. 6, 17. Traço pequeno não aceita. Ok. Bom, como nós poderíamos fazer o cálculo do OH-? Poderíamos fazer de duas formas, né? Eu sei aqui que pH, ou é, deixa eu retornar aqui. Eu sei que a concentração de H+ vezes a concentração de OH- é igual a 10 elevado a menos 14, certo? Então, se, por exemplo, eu tenho a concentração de H+, né, e eu quero determinar a concentração de OH-, eu posso dividir 10 a menos 14 dividido pela concentração de H+, né, que seria 6,17 vezes 10 a menos 7, tá certo? E aí eu encontraria a concentração de OH-. Ou eu posso fazer o mesmo raciocínio que eu fiz aqui, né? A concentração de OH- é igual a 10 elevado a menos pOH. Okay? Então vamos fazer por esse método aqui. Então aqui no caso seria 10 elevado a menos 7,79. Aí daria aqui no caso... Tá certo isso aqui? Vamos fazer de novo. Shift 10 elevado a menos 7,79. É 1,7
62 vezes 10 a menos 8. Ok? Deixa eu só fazer uma pausinha aqui. Bom, continuando aqui, então no mesmo raciocínio a gente vai fazer o cálculo da concentração de H+, né, para a segunda linha. Então aqui nesse caso, né, a gente tem o pH, né, então vai ser aqui 10 elevado, né, a menos a 3,87, e esse valor aqui vai ser 1,35 vezes 10 a menos 4, 1,35 vezes 10 a menos 4, e no caso da concentração de OH-, então vai ser aqui 10 elevado a menos 10,13. Vai ser igual a 7,41 vezes 10 a menos 11. 7,41 vezes 10 a menos 11. Ok? Vamos lá. Aqui, nesse aqui, eu vou fazer esse método aqui, né? Aqui, no caso, eu tenho a concentração de H+, eu vou fazer 10 a menos 14 dividido pela concentração de H+, que vai dar aqui a concentração de OH-, certo? Então, aqui no caso, vou colocar aqui 10 elevado, ou não, aumenta, 3,5, né? 3,5 exponencial de menos 3 dividido por, ou não, é 10 a menos 14 mesmo. Shift 10 a, não vai dar certo, deixa eu apagar isso aqui, tem que ser esse valor negativo aqui, 10 elevado a menos 14 dividido, vou colocar aqui entre parênteses, né, para não dar chabu, 3,5 exponencial a menos 3. Então aqui no caso dá 2,86 vezes 10 a menos 12. Então aqui 2,86, 86, né? Vezes 10 a menos 12. E aqui, por último, a gente tem a concentração de OH-, então a mesma coisa. A gente divide 10 a menos 14 dividido pela concentração de OH-, a gente obtém a concentração de H+. Né? Então, aqui no caso, exponencial 10 a menos 14 dividido pela concentração de OH-. Então aqui eu vou colocar entre parênteses 5,6 exponencial a menos 4. Fecho aqui. Obtenho 1,78 e 79, né? Vamos colocar mais correto aqui, 79, fazendo o arredondamento correto, 79 vezes 10 a menos 11. Ok? Então essa seria a forma correta aqui da gente resolver esse exercício. Então, resolvemos o primeiro, né? Já deu 19 minutos. Tá? Fazer o segundo aqui, só fazer uma pausinha. Bom,
Retornei aqui com a mesa digitalizadora, que acho que esse aqui é um pouco mais complexo, para quem ainda não fez exercício de associação à base, né? Aí é explicar passo a passo. Então aqui, ó, a gente vai ter que calcular o pH e a porcentagem de deprotonação, né, do ácido acético. Né, o ácido acético, geralmente ele é representado, né, deixa eu colocar aqui a canetinha, por HAC, certo? Esse AC de acetato, né, é para representar aqui o acetato, no lugar de escrever toda essa fórmula orgânica aqui, eu simplifico escrevendo dessa forma aqui, HAC, certo? Que é um ácido bem típico, né, de equilíbrio ácido-base, né, que vocês vão ver bastante em química analítica, né, principalmente na quali. Então, aqui no caso, para calcular o pH é a porcentagem de protonação, que é aquilo que deduz se aquilo que eu mostrei, se o ácido é forte ou fraco, essa porcentagem desprotonada, né, o grau de acidez de uma substância. Né? Fica mais fácil de observar por essa porcentagem de deprotonação, certo? Aqui no caso uma solução 0,10 mol por litro, né? Sabendo que o Ka do ácido acético é 1,8 vezes 10 a menos 5, ok? Então, isso aqui é tabelado e é típico, né? A maioria dos exercícios de ácido fraco é com ácido acético, né? Em geral, prova, concurso, não tem outra coisa, assim, pode aparecer outros, mas em geral é o ácido acético que aparece, certo? Então aqui tem um cálculo, uma tabelinha que a gente monta para fazer aqui, calcular a concentração de H+, no final de uma dissociação de um ácido fraco. Né? Então a gente coloca a reação química, né? HAC. Em alguns casos vocês podem ter visto, né, dependendo do ensino médio que vocês fizeram, podem ter visto no ensino médio isso também. E aqui tem essa dissociação, certo? Então aqui, ó, quando eu iniciar, né, colocar meu ácido, né, na solução, eu vou ter aqui, vou colocar I como início, né, eu vou ter aqui uma certa quantidade de ácido acético, certo? Aí aqui no caso, eu vou colocar aqui a concentração de ácido acético inicial, certo? E aqui no caso, no início ainda não está desprotonado, então tem o 0 e 0 dessa substância. Na mudança, vou colocar como M aqui, né? Na mudança o que vai acontecer? Uma certa parte de ácido acético vai ser consumido e formar aqui, né? Se eu tenho 1 mol de ácido acético que vai ionizar, né? Eu vou formar 1 mol desse e 1 mol desse, porque a proporção aqui, ó, um desse forma 1 de H+, e 1 de acetato, certo? Aqui é acetato. Então aqui, para cada X consumido aqui, eu vou formar um X aqui de H+, e um X aqui de acetato, certo? A mesma concentração de H+, vai ser dissociado, né? Para cada ácido acético eu tenho, né, um H+, e um acetato, certo? Então vai ser a mesma quantidade aqui dos dois, né? Não vai surgir do nada acetato se não tiver associado com H+, ok? No final, eu vou ter aqui a concentração de ácido acético menos X, e aqui esse aqui vai ser X e X, certo? Isso aqui é sempre essa mesma tabela, né? Depende também do ácido. Se ele for diprótico, né? Então aqui no caso, para cada mol desse vai formar 2 mols de H+, e assim por diante, né? Mas em geral ele é monoprótico, né? Ou seja, só tem um hidrogênio ionizável. Então aqui nesse caso, como a gente sabe, né? A constante Ka vai ser a concentração
de H+, vezes a concentração de acetato dividido pelo reagente, concentração do reagente. Vai caber aqui. Vou fazer bem pequenininho aqui. Certo? Bom, a gente sabe aqui que no final a concentração de H+ vai ser igual à concentração de acetato. E que isso aqui vai equivaler ao que foi dissociado do ácido acético. Então isso aqui vai ser igual a X. Certo? E no final também, a concentração aqui final do ácido acético vai ser o ácido acético menos o que foi dissociado. Então no equilíbrio, nós teremos aqui Ka é igual, né? Como é H+ vezes a concentração de acetato, isso aqui equivale a X, isso aqui vai ser igual a X ao quadrado. E no equilíbrio, a concentração de ácido acético vai ser ácido acético menos X aqui. Certo? O que vai acontecer aqui? Geralmente quando o ácido é fraco, né, ou seja, aqui está na ordem de 10 a menos 5, então uma pequena porcentagem aqui de H+, né, e acetato vão se dissociar formando os íons H+ e acetato, tá certo? Então, como essa quantidade é muito pequena, por causa, geralmente quando a constante é 10 a menos 4, 10 a menos 5, a gente pode considerar que o X em relação a essa quantidade de ácido acético é praticamente zero. Né? Então é como se fosse 1 em cada 1000. Né? Então ele não vai influenciar muito. Então, para facilitar o nosso cálculo, a gente considera esse X aqui igual a zero. Senão vai cair uma equação de segundo grau e fica mais complexo da gente resolver. Dá para resolver, mas vai demorar mais tempo. Se a gente considerar isso aqui tão pequeno em relação a esse valor, né, e considerar ele igual a zero, né, então a gente vai ter uma aproximação boa aqui e não vai influenciar muito no resultado, certo? Então aqui, rearranjando, né, pelos valores que a gente tem o valor do Ka, né, e quer achar o valor de X, né, e temos a concentração inicial, então aqui no caso, concentração inicial do ácido acético, então nós podemos aqui isolar o X, e vai ser o Ka, né, que é 1,8 vezes 10 a menos 5, né, vezes 0,1, certo? Esse 0,1 é a mesma coisa que 10 a menos 1. Isso aqui vai ser igual a 1,8 vezes 10 a menos 6. Por enquanto ainda não precisei de calculadora, né? Agora acho que eu vou precisar. Né? Que aqui no caso o valor de x vai ser igual a 1,8 vezes 10 a menos 6. E aqui, como estava ao quadrado, eu passo como raiz quadrada. Seria mais ou menos raiz quadrada, mas como o x não pode ser negativo, então vai ser o valor positivo desse valor. Certo? Então, aqui no caso, vamos lá. Vamos pegar aqui raiz quadrada, colocar entre parênteses, né? Só para facilitar, 1,8 exponencial a menos 6 e fecho parênteses. Isso aqui vai dar 1,34 vezes 10 a menos 3. Aqui, deixa eu voltar aqui. 1,34 vezes 10 a menos 6, certo? Como o x é igual ao valor de H+ aqui, né? Então a concentração de H+ é esse valor, 1,34 vezes 10 a menos 6, certo?
Então aqui ele está querendo pH vai ser menos logaritmo da concentração de H+, que é menos logaritmo desse valor aqui, certo? Então pH vai ser igual, vamos lá calcular. Aqui já dá para colocar diretamente esse valor aqui, né? Menos, opa, menos logaritmo da resposta. Vamos ver se vai dar certo. 2,87. Isso. 1, tô achando baixo, né? Vou fazer de novo. Menos logaritmo 1,34 exponencial elevado a menos 6. Ah, sim. Ó, como é elevado a 6 aqui, então o logaritmo tem que dar mais ou menos quase próximo desse valor do exponencial. 2,87 está muito baixo, né? Então, geralmente o logaritmo é próximo, né, do exponencial aqui do 10, né? Então, 5,87. Acho que deu alguma coisa pegou a resposta errada, mas esse aqui é o mais coerente. Então, o pH é 5,87. 87. Né? E aqui no caso, talvez a gente vai precisar de uma outra página aqui para calcular isso aqui. A porcentagem desprotonada, né, para não confundir muito, acho que eu vou pegar outra página. É a molaridade da concentração, a molaridade do acetato dissociado ou de H+, né? Aqui no caso a concentração aqui, né, do ânion, né, que é o acetato, vai ser a mesma concentração de H+, dividido pela concentração inicial, né? Aqui, ó, como a gente pode observar, né? Por isso que eu falei que poderíamos considerar igual a zero, né? Porque ó, o x é 10 a menos 6 e esse valor aqui é 10 a menos 1. Então isso aqui é 10 mil vezes menor do que esse valor, e por isso que a gente considera isso aqui como zero, né? Então não vai influenciar nesse valor aqui inferior, né? Então 10 mil menos 1 vai dar 9.999, né? Mais ou menos. Então é por isso que a gente desconsidera aqui, eu considero esse x aqui como zero. Mas aqui no caso a porcentagem desprotonada seria a concentração de H+ dividido pela concentração inicial aqui, certo? Que eu acho que dá para a gente fazer aqui mesmo, né? Ó, a porcentagem, não vai precisar nem de outra página, deixa eu fazer rapidinho. A porcentagem aqui vai ser a concentração de H+, 1,36 vezes 10 a menos 6, dividido por 10 a menos 1, que a concentração inicial seria 0,10 ou 10 a menos 1. Se 10 a menos 1 está embaixo, passa para cima positivo, por 10, e aí vai tirar uma casa decimal aqui, né? Vai somar, né? Então, bases iguais, somos expoentes. Então, menos 6 mais 1 vai ficar menos 5. E aqui a gente consegue calcular aqui, e aí já substitui aqui por menos 5. Precisamos nem calcular. E aqui então as respostas, só para deixar em destaque aqui, seria a porcentagem, né, e tem que multiplicar ainda por 100, né? Se eu multiplicar por 100, voltar aqui, aqui tem que multiplicar ainda por 100, né? Então, se eu multiplico por 100 é 10 ao quadrado, né? E aí, nesse caso, vai ficar 10 a menos 3. Então, aqui no caso,
Multipliquei por 10 elevado a 1, agora 10 ao quadrado, que é o 100, vai ficar 10 à terceira. Ou seja, a porcentagem vai ficar 0,00136%, ou seja, uma quantidade bem pequena aqui, né, da porcentagem que foi desprotonada, né? Então a resposta seria essa daqui. Essa aqui. E o pH seria 5,87. Ok? Então esse é o segundo exercício. Já temos muito tempo. Demora muito para resolver o exercício, né? Mas está bem detalhado, só não está bonito. Bom, vamos lá. Esse aqui, acho que tem um problema, né? Acho que está meio descontextualizado. Não tem a concentração aqui da base. Então, aqui nesse caso, vamos considerar a concentração da base aqui 0,1 molar, certo? Para a gente conseguir resolver, se não tem como resolver. Aqui, para o equilíbrio da base, tem duas formas aqui, né? Acho que tem até uma terceira, mas aqui não vale a pena a gente destacar agora. Mas aqui nós temos, por exemplo, uma base de arrênios, né? Que seria um cátion mais um OH, que em água vai dissociar aqui, né? Equilíbrio. Vai dissociar aqui o cátion positivo mais o OH negativo, parecendo com a associação do ácido, certo? Seria uma base de arrênios. Só que aqui, né, principalmente para base, temos o caso lá da desprotonação da água, né? E aí essas substâncias, por exemplo, a amônia ou essas moléculas orgânicas com aminas, né, elas desprotonam a água, são básicas, né? Assim como outras moléculas orgânicas também são básicas, né? Assim como também tem ácidas, mas geralmente as ácidas se comportam como arrênios, né? E aqui as bases orgânicas se comportam como Bronsted-Lowry, né? Uma base de Bronsted-Lowry. Então aqui no caso, se a gente tiver uma base que atrai a prótons, né? Vou colocar como B aqui a base, reagindo com a água, tá certo? Nesse caso aqui, a base vai arrancar um H+, né, da água, e aqui no caso vai formar aqui uma espécie positiva, certo? E aí formando, como arrancou um H+ da água, formou aqui um OH-, certo? E aí a constante de equilíbrio aqui, se a gente generalizasse, depois eu vou apagar isso aqui para não ocupar muito espaço, mas aqui a base, deixa eu voltar aqui. O Kb, né, seria a concentração aqui da base protonada, o ácido conjugado, né, vezes OH-, dividido, aqui a água não entra em equilíbrio, né, dividido pela concentração da base, certo? Isso seria a constante de que, como que eu coloco, né? Que ele colocou, né? Talvez a gente possa reduzir um pouco, né? Aqui a metilamina, né? Se a gente for escrever toda essa fórmula, confunde um pouco. A gente pode colocar o B protonado, a base protonada, e a base aqui sem estar protonada, né? E o OH-, a concentração de OH-, ok? Então eu vou retirar essa parte aqui, para a gente conseguir ocupar esse espaço. Aquela concentração que a gente vai utilizar como base. Então, calcula o pH e a porcentagem de protonação, né? Aqui no caso é protonação, né? De uma solução aquosa de metilamina, né? Aqui a porcentagem de protonação é quanto de base foi protonada, né, em relação à base inicial, ok? Concentração inicial.
que é o mesmo cálculo que a gente viu ali para o ácido, da desprotonação do ácido, certo? Então, aqui no caso, o Kb, né, para metilamina é 3,5 vezes 10 a menos 4. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer do mesmo modo, né, a tabelinha. Então, aqui B mais água. Aqui vai ficar o B protonado. O B é a metilamina, né, como eu já disse. O H-. No início, eu vou colocar o valor direto aqui, né? Eu tenho 0,1. Aqui na água não importa o quanto a gente tem, é o solvente e também substância na fase líquida não entra no equilíbrio, né? Aqui no início nós não temos nada desse, nada desse. Na mudança, a gente vai ter aqui menos X da base, que vai ser consumida para formar a base protonada. E aqui as mesmas quantidades aqui formadas, né? Vai ser mais X aqui e mais X aqui. Ok? E no final, nós teremos 0,1 menos X. Aqui eu vou ter X e X. Certo? Então aqui para o KB, nós temos aqui, né, x vezes x, x ao quadrado, dividido por 0,1 menos x. Como eu disse, se é uma base fraca, a gente pode considerar isso aqui como zero. Facilita o nosso cálculo, certo? Então aqui o x vai ser igual a 3,6 vezes 10 a menos 4 vezes 0,1 e tudo isso vai ser a raiz quadrada disso aqui. O x estava multiplicando aqui, passou para cá, raiz quadrada, né? E a raiz quadrada positiva, porque, como eu já disse, né, o x é a concentração e a concentração não pode ser negativa, ok? Então aqui, ó, 0,1 vai dar 3,6 vezes 10 a menos 3. Ou, menos 3 não. 3,6 vezes 10 a menos 5, né? Aqui vai ser 10 a menos 1. Preservo as bases, somos expoentes, então menos 4 menos 1 vai dar menos 5, né? E aí eu faço a raiz quadrada desse valor. Então aqui nesse caso, aqui eu vou fazer a multiplicação, pra vocês verem, né? Então 3,6 exponencial a menos 4 vezes 0,1. Não, 3,6 vezes 10 a menos 5. Aí eu coloco raiz quadrada da resposta. Vai dar 6 vezes 10 a menos 3. Isso mesmo, né? 6 vezes 10 a menos 3. Ok. Esse aqui é o valor de x. Ok? Então aqui a gente sabe que o valor de x é igual à concentração de OH-, né? Então aqui no caso, concentração de OH-, né, que é igual a x, que é igual a 6 vezes 10 a menos 3. E aqui como é concentração, então é mol por litro. Ok? Nesse caso aqui, ele está pedindo pH, né? Então a gente tem aqui o OH-. Então a gente pode calcular a partir disso o pOH, né? A gente não consegue calcular pH direto. Então aqui vai ser o menos logaritmo desse valor. Então aqui no caso é menos logaritmo, ou a mesma coisa que o anterior, podia ter utilizado, né?
menos logaritmo, vou colocar tudo de novo agora, 6 exponencial a menos 3. Vai dar 2,22. Lembrando que esse aqui é o POH, certo? A gente sabe que pH mais POH é igual a 14. E aqui no caso o pH vai ser igual a 14 menos pOH. Então aqui o pH vai ser igual a 14 menos esse valor, 11,78. 11,78. Ok? Então já temos pH. Agora a porcentagem de desprotonação. Então aqui a porcentagem vai ser a concentração da a metilamina aqui protonada, né? Que é a mesma concentração de OH-, que é o mesmo valor de X. Então aqui vai ser 6 vezes 10 a menos 3, dividido pela concentração inicial aqui da metilamina, vezes 100. Certo? Vou fazer aqui completo o cálculo. Então 6, aqui no caso vai dar 6, né? Mas vamos lá. 6 exponencial a menos 3 vezes 100 dividido por 0,1. E aí deu 6. Okay? Então aqui nesse caso a porcentagem deu 6%. Porcentagem de protonação aqui da metilamina. Certo? Aqui no caso, deixa eu mudar a coloração para verde. Então aqui esse aqui é o resultado, né? Porcentagem de protonação e o pH 11,78. Certo? Demorando essa aula, né? Vou fazer uma pausa. Bom, aqui eu já montei a tabelinha só para adiantar um pouquinho, né? Então aqui nesse caso, se a gente tem aqui a dissociação do ácido acético, como a gente já viu anteriormente, né? Então no início a gente só tem o ácido acético não dissociado, parte dele vai ser dissociado, consumido, para formar H mais acetato, né? Então menos X mais X mais X. E aqui no final eu tenho aqui a concentração aqui final do ácido acético será a concentração inicial menos X, e aqui a concentração final aqui de H+, vai ser X e de acetato vai ser X também. Né? Então se a gente montar a constante aqui, né, do Ka, vai ficar aqui, né, x ao quadrado dividido por concentração de ácido acético menos X, certo? Aqui também eu vou considerar de novo, né, como é um ácido fraco, considerar de novo esse x igual a zero. Dá para fazer, resolver, né, considerando esse x, inclusive que a gente já tem o valor, inclusive, né? Daria para fazer, mas para facilitar não vai modificar muito o valor final. Então eu vou considerar ele como zero para facilitar o nosso cálculo, certo? E aqui no caso, a gente sabe que o x final é a concentração de H+, que é igual à concentração de acetato, certo? H+, que é igual à concentração de acetato, ok? E ele está me dando o pH, né? Então se eu tenho pH aqui, eu consigo calcular a concentração de H+, né? Então o pH é 2,9 ou 2,90. Eu sei que a concentração de H+, vai ser 10 elevado a menos o pH, que é 2,9.
certo? Então aqui eu consigo calcular a concentração de H+, e aí eu posso jogar direto na fórmula lá e resolver a concentração de ácido acético. Ele quer saber a concentração de ácido acético, né? Isso aqui dá para a gente, por exemplo, né, medindo o pH, sabendo que uma solução é pura, né, e tendo a constante ali, a gente medindo o pH pode saber a concentração do ácido que tem em solução, né? Indiretamente, só medindo o pH eu consigo saber a concentração do ácido, se eu sei que ácido que é e se a constante dele for tabelada, né? Então não preciso fazer titulação para determinar aqui a concentração de ácido na solução. Okay? Então aqui nesse caso, né, então 10 elevado a menos 2,9 vai dar 1,26 vezes 10 a menos 3. Então 1,26, né? 26 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Okay? E aqui nesse caso, como eu quero saber o valor da concentração de ácido acético, então a concentração de ácido acético vai ser igual ao Ka vezes. Opa, não. Um pouco. Vai ser aqui o x ao quadrado, né? X ao quadrado dividido pelo Ka. Então isso aqui vai ser igual a 1,26 vezes 10 a menos 3 ao quadrado, dividido pelo valor do Ka, que é 1,8 vezes 10 a menos 5. Então aqui nesse caso, vou abrir parênteses aqui, 1,26 exponencial a menos 3 elevado ao quadrado, vamos ver se vai dar certo, isso, dividido por 1,8 vezes 10 a menos 5, né? Vai dar 0,0882, né? Isso. Aqui mol por litro, né? Mas não é isso que ele quer, né? Calcule a concentração de ácido acético. Ah, não, é isso mesmo. Supondo que o ácido acético seja o único ácido que o vinagre contém, calcule a concentração de ácido acético no vinagre. Então é isso aqui, é o segundo que vai pedir outra coisa, algo diferente, né? Então aqui no caso, essa seria a concentração de ácido acético aqui nesse vinagre, ok? Vamos para o segundo. Deixa eu ver se não tem bastante. Eu acho que eu vou fazer para uma outra próxima vez, esses dois aqui. Já está com 53 minutos de aula, que eu estou fazendo bem detalhado, né? Que esses exercícios são mais complexos e que para vocês depois resolver, assistam essa aula para, apesar de demorar bastante tempo, mas eu estou detalhando bastante, né? Mas aí depois eu indico alguns livros, se vocês ficarem, não tiverem vontade de ficar escutando minha voz por muito tempo, aí dá para ler o livro também no Ciência Central, lá do Brown, né? Bom, então qual a quantidade de matéria de HF deve estar presente em 0,500 litros para formar uma solução de pH 2,7? Vou fazer uma pausinha só para eu desenhar a tabelinha, que é a mesma do ácido acético, e eu já volto.
Não tinha parado a gravação. Oh, meu Deus do céu. Bom, é, então aqui no caso eu desenhei a tabelinha, né? Então concentração, a posição final, inicial aqui, né? Só tem uma concentração de HF, a mudança, né? Menos X mais X mais X. No final eu tenho a concentração inicial de HF menos X, e aqui X e X, que seria a concentração de H mais e flúor aqui, que é a mesma concentração. Né? Montando aqui a equação do equilíbrio, né, do ácido, temos x ao quadrado dividido pela concentração do HF menos x, e vou considerar esse x, aproximar ele de zero. Né? Rearranjando aqui a equação, isolei, passei para cá, né, multiplicando o HF, né, e passei dividindo o Ka. Então, x ao quadrado dividido por Ka. Aqui no caso, a concentração de H+, como eu tenho pH, eu consigo calcular a concentração de H+, né? Então vai ser 10 elevado a menos 2,7, ou 10 elevado a menos pH. Então aqui a exponencial Ah, não, não vai dar certo. Nessa calculadora não dá certo. Tem que ser 10 elevado a menos 2,7. Que dá 1, vamos colocar aqui 2,0, né? 2 vezes 10 a terceira. Acho que arredondando, 2 vezes 10 a menos 3, né? A menos 3, isso. Facilita também bastante o nosso cálculo. Então aqui a concentração de HF vai ser igual a 2 elevado à terceira ao quadrado, dividido pelo Ka, que é 6,8 vezes 10 a menos 4. Isso aqui, né, 2 elevado a menos 3 ao quadrado, eu vou fazer na calculadora, mas vai dar 4 vezes 10 a menos 6. Né? Então, vamos lá. 2 exponencial a menos 3, fecha e eleva ao quadrado. Então, 4 vezes 10 a menos 6. Dividido por... que aqui daria até para cortar e dividir só 4 dividido por 6,8. Né? Mas vamos lá. Vou colocar aqui entre parênteses 6,8 exponencial de menos 4. Uma coisa errada. Vamos refazer aqui. Vocês perceberem isso que causa bastante erros em resolução de exercício, né? Confiar demais na calculadora e não confiar no bom senso. Ah, não, acho que tá certo. É 10 a menos 6 aqui, né? Acho que tá certo. 6,8 vezes 10 a menos 4. Acho que não tá certo. Vamos fazer de novo, só para tirar o peso da consciência. Elevado a menos 6, dividido, vou colocar entre parênteses, 6,8 exponencial a menos 4. E o exponencial eu pensei que era 4 em cima e 4 embaixo, mas é 6, né? 5,38. Então aqui a concentração de HF é 5,88 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Certo? Então, isso aqui seria a concentração, né? 5,88 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Só que ele está pedindo a quantidade de matéria em meio litro, certo? Para formar essa solução. Então aqui, se eu tenho essa quantidade de mol em 1 litro,
a quantidade de matéria aqui, então o número de mols aqui, que eu vou precisar calcular, vai ser a metade disso, né? Então, se eu dividir por 2 esse valor, né? Então, deixa eu pegar aqui, já está na calculadora, é só dividir por 2. 2,94, certo? Então, aqui no caso, se em 1 litro eu tenho essa quantidade, em meio litro eu tenho a metade dessa quantidade, né? Se em um litro com 2 laranjas, preciso de 2 laranjas, né? Para fazer 2 laranjas por litro, se eu quiser fazer meio litro, eu só preciso de uma laranja, né? Então eu preciso da metade da quantidade de matéria. Então aqui no caso seria 2,94 vezes 10 a menos 3 mol, né? Então aqui no caso seria em meio litro. Okay? Então essa seria a resposta. Bom, como a gente eu demorei, né, bastante tempo aqui para a resolução só desses exercícios, mas está bem aprofundado, né, passo a passo. Então, assim, tinha esses outros dois aqui que eu vou deixar para depois, né, ah, resolver em outro momento. Eles são fáceis, apesar que a maioria desses são fáceis, é que eu não sei qual que é o aprofundamento que vocês têm, né, dessa resolução desses exercícios de pH, né. Acho que a gente nunca trabalhou, né, talvez vocês tenham trabalhado em química geral, mas não comigo, tá certo? E vocês vão fazer esses cálculos também futuramente em química analítica. Então é preciso sempre revisar esses conceitos. Então aqui no caso, esses outros dois exercícios é só conversão, né? Eu tenho o valor de Ka e eu quero converter para pKa, né? Então é só tirar o menos logaritmo do Ka e eu determino aqui o Ka. E a mesma coisa se eu tenho o PKB, né? Ou pKa ou PKB, né? O KB aqui vai ser o 10 elevado a menos PKB. É a mesma lógica lá do, do logaritmo aqui do pH, né? O pH é menos logaritmo, né? A concentração de H+, aqui seria 10 elevado a menos pH. Aqui é a mesma coisa, né? Acho que eu vou deixar aqui escrito. Cadê minha caneta? Aqui. Vou deixar escrito aqui, né? Então aqui no caso pKa é igual a menos logaritmo do Ka. E a mesma coisa, para eu determinar o Ka, vai ser 10 elevado a menos pKa, certo? Então aqui é só o sistema de conversão de um para outro, certo? Se eu tenho o pKa, né, se eu tenho o Ka, eu posso fazer menos logaritmo de Ka para determinar o pKa, e se eu tenho o pKa, eu posso fazer 10 elevado a menos pKa para determinar o Ka. A mesma lógica é para o Kb, certo? Isso aqui é para o ácido, a mesma lógica é para a base, né? Só faço essa conversão matemática, né, para determinar esses valores, ok? E depois talvez eu faço os cálculos e deixo nessa planilha aqui os resultados para vocês observarem, mas vai ser só cálculo com calculadora, certo? E aí eu disponibilizo esses slides aqui, esse Jamboard aqui para vocês verem os resultados, mas é só jogar na calculadora. O importante é saber usar a calculadora científica, ainda mais na área de exatas, né? Então vocês precisam saber, né? Para quem fez o técnico sabe disso, né? E quem sabe vocês não vão dar aula também para o técnico futuramente. O professor precisa saber também usar a calculadora científica, certo? Então tá certo. Até mais. Desculpe pelo tempo, né? 1 hora e 5 minutos de aula, mas acho que deu para fazer um aprofundamento bom. Ok? Até mais. Abraço.